Olá, sou a Maria Júlia, estou no 4º ano de agronomia, sou orientada pelo professor Marcelo Canteri. Sou estagiária no laboratório de fitopatologia e vou apresentar para vocês um dos trabalhos que realizei durante a minha iniciação científica no laboratório. O trabalho é intitulado Avaliação de parâmetros monocíclicos do fungo Phacopsora pachyrhizae para modelos de simulação. Atualmente, existem 3 tipos de fungicidas sítio-específicos que são amplamente utilizados no controle da ferrugem asiática da soja: triazóis, estrobilurinas e carboxamidas. Mas populações de Phacopsora pachyrhizae, menos sensíveis a estes fungicidas, já foram constatadas no Brasil. E para estudar os fatores que contribuem para a seleção de populações resistentes a fungicidas, modelos de simulação matemática podem ser utilizados. Entretanto, para o desenvolvimento de modelos confiáveis, são necessárias informações de campo e laboratório sobre o efeito dos fungicidas no fungo. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros monocíclicos do fungo Phacopsora pachyrhizae para modelos de simulação. Folhas naturalmente infectadas com sintomas de ferrugem asiática de soja foram coletadas na safra 19/20 em Ubiratã, Paraná, sendo que a metodologia utilizada foi baseada em Braga 2019, onde folhas de soja destacadas da cultivar Potência foram tratadas com 7 concentrações diferentes do ingrediente ativo protilconazol e em seguida inoculadas com uma suspensão de ureia neosporos. Após essa inoculação, as folhas foram dispostas em placas de Petri e incubadas em câmaras de crescimento. O delineamento foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 12 repetições por concentração. As avaliações foram realizadas diariamente e os parâmetros avaliados foram período de latência, número de urédias, número de neosporos e número de neosporos por urédia, que foram estimados aos 1, 3, 5, 10, 18 e 25 dias após o início da esporulação, com o auxílio da câmara Neubauer. Nesta imagem, podemos ver a representação da contagem de urédias em lupa e apontar também na sequência os neosporos que foram estimados em câmara Neubauer. Nos resultados, observamos que todas as concentrações testadas apresentaram infecção do hospedeiro no período testado. O período latente foi inferior para os tratamentos com concentrações mais baixas, com média de 8 dias após a inoculação. Para as concentrações mais altas, o início da esporulação ocorreu entre 9, 11 e 12 dias, respectivamente. Sobre os parâmetros estimados, a produção total de urédias por centímetro quadrado foi superior no tratamento testemunha, com uma redução linear negativa com a concentração do fungicida. No tratamento testemunha, o número de urédias inicial foi de 443. Já os tratamentos com fungicidas apresentaram número de urédias de 200, 93 e 35, nas concentrações 0,0625, 0,125 e 0,250, respectivamente. Assim como o número de urédias, a produção total de neosporos por centímetro quadrado foi superior para a testemunha e reduziu em função da concentração de fungicida. A produção total acumulada de neósporos apresentou crescimento linear com o tempo. Para os tratamentos com concentrações superiores a 0,5, a produção de neósporos ocorreu no final do período avaliado. O número de neósporos produzidos por urédia também apresentou redução no início do período avaliado. A redução foi inversamente proporcional à concentração do fungicida. Os resultados apresentados no presente estudo sugerem efeito do fungicida protilconazol em parâmetros epidemiológicos do fungo
Phacopsera pachyrhizia. Novos estudos devem ser desenvolvidos para estudar os efeitos de diferentes ingredientes ativos e grupos químicos com mecanismos de ação, recomendados para o controle de ferrugem asiática da soja. O fungicida prothioconazol interfere nos parâmetros epidemiológicos do fungo Phacopsera pachyrhizia. Os resultados demonstram que as concentrações superiores 1 e 2 prolongam o período latente, mas não apresentam redução significativa na produção de uregimiósporos após o período de 20 dias após o início da esporulação. A alteração desses parâmetros epidemiológicos do fungo pode contribuir diretamente para a diminuição do número de ciclos e, consequentemente, a severidade da doença no campo. Agradeço ao CNPq, ao professor Marcelo Canteri, à equipe do Laboratório de Fitopatologia e a toda a comissão de organização do EAIC 2020.